salve galera, sejam muito bem-vindos ao Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, irei corrigir junto com vocês o nosso simulado que foi disponibilizado no nosso site www.concurseiroon.com.br, lá na aba Simulados. Você pode realizar esse simulado de forma online, contando o tempo que você está realizando as questões, e você também pode ir na aba Materiais e imprimir o seu simulado gratuitamente para poder estar fazendo as suas questões no seu cantinho de estudo, no ambiente que você mais gosta de estar presente e se preparando para o seu concurso. A nossa prova é no dia 9 de julho e esse simulado foi preparado por mim com questões que você vai encontrar idênticas lá no dia do seu concurso, pois eu sou um profundo conhecedor da Fundação Getúlio Vargas, tendo em vista que eu já fiz milhares de questões da banca e entendo exatamente como ela cobra os conteúdos. E isso é muito importante eu destacar, porque nessa prova do dia 9 de julho, vocês da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, tanto de nível médio quanto na prova de nível superior, irão fazer questões da nossa legislação institucional. E dessa matéria institucional nós não temos histórico de questões. Por isso que as questões foram elaboradas por mim, tendo em vista o histórico da nossa banca. Então é muito importante você realizar o seu simulado e depois assistir esse vídeo e corrigir comigo as questões e tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos iniciar a nossa primeira questão, questão de número 1 na tela agora, olha lá. Questão elaborada pelo professor Pedro Kuhn, tendo como base a Banca Fundação Getúlio Vargas para a DPE de 2023. Então lá vou eu, a questão fala assim, ó. Marque uma alternativa que traga corretamente um princípio institucional da Defensoria Pública. Letra A, autonomia funcional? Parei de ler. Fiquem muito atentos, concurseiros ON, pois essa questão simplesinha, essa questão curtinha, na verdade é uma questão bem complexa. Por quê? Porque ela está misturando os princípios institucionais da Defensoria Pública com as autonomias da Defensoria Pública. Todos esses conteúdos estão presentes tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Então, aparentemente, é uma questão fácil, mas chega na hora da prova e dá um nó na cabeça. Por quê? Porque a letra A fala em autonomia funcional e certamente os nossos concorrentes vão pensar, bom, autonomia funcional a Defensoria Pública tem, então eu posso marcar a letra A? Com certeza não. E por quê? Porque embora a Defensoria tenha essa autonomia funcional, isso não trata-se de um princípio institucional, que é o que a banca quer que você marque. Então a letra A eu não posso marcar. E na letra B, autonomia financeira, a Defensoria Pública tem autonomia financeira, mas não é um princípio institucional. Então, pela mesma explicação da letra A, eu não posso marcar a letra B. E esse raciocínio segue para a letra C, que fala autonomia administrativa. A Defensoria Pública também tem, mas não é um princípio institucional, então eu não posso marcar. A letra D fala em autonomia jurídica, a autonomia jurídica nem existe, então sobrou para nós marcarmos a nossa letra E, independência funcional. Esse certamente será o gabarito da nossa banca e essa foi a nossa primeira questão. Vamos para a nossa próxima questão? Questão de número 2 agora na tela, olha só. Marque uma alternativa que traga corretamente o princípio institucional da Defensoria Pública narrado a seguir. Então, entre aspas, está ali, ó. Os membros da Defensoria Pública, defensores públicos, somente atuam em nome da instituição e não por eles mesmos. Por isso, a possibilidade de um membro substituir o outro dentro da mesma função, sem que com isso haja qualquer disparidade. Qual será o princípio institucional que narra essa situação? Será o princípio da vitaliciedade? Vitaliciedade não é princípio, é uma garantia. Então, a letra A eu não marco. Inamovibilidade, posso marcar? Não, inamovibilidade também é uma garantia. Princípio da indivisibilidade? Esse está interessante. Esse com certeza é o que está sendo narrado no texto. Só que lá na hora da prova, os nossos concorrentes que não são concurseiros ON, eles vão ver o princípio da unidade na letra D e vão ficar na dúvida entre a letra C e a letra D. E certamente, quando ficamos em dúvida entre duas, eles irão marcar a letra D. Mas você que está comigo nessa aula, você não vai errar. Você vai marcar corretamente a letra C, que é o princípio da indivisibilidade, que vai ser certamente o nosso gabarito. A letra E fala em estabilidade. Estabilidade os nossos defensores públicos possuem após 3 anos de efetivo exercício, mas essa também é uma garantia, não trata-se de um princípio. Então, questão de número 2,
bem tranquila, letra C será a nossa resposta e com certeza a primeira questão de legislação institucional lá na sua prova do dia 9 de julho será com relação aos princípios institucionais. Então fiquem atentos, muito importante essa questão. Próxima questãozinha, a questão de número 3. Nos termos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, marque a alternativa correta. Letra A. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em primeiro grau, judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Tá bem interessante essa letra A, mas ela está falando em primeiro grau. Então isso está limitando demais, vou marcar aqui, ficou em outra tela, mas não tem problema, você acompanhou a leitura. Onde fala em primeiro grau está limitando demais a atuação da nossa defensoria, pois ela atua em todos os graus. Então a letra A eu não posso marcar porque tem esse erro. Vamos para a letra B, deixa eu botar um pouquinho para cima para você em casa poder acompanhar a leitura. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Olha, essa letra B tá boa de marcar. Mas lá na hora da prova, eu não gosto de marcar correndo. Eu já verifiquei que tem um erro na letra A. Na letra B eu não vi nada de errado. Então o que eu faço? Eu vou ver as outras letras para identificar algum erro e daí poder estar marcando corretamente. Então eu vou para a letra C. A letra C fala assim, ó. A Defensoria Pública é a instituição dependente essencial à função jurisdicional. Não, a Defensoria é a instituição permanente. Então esse dependente já está absurdo na letra C, eu nem termino de ler. Vamos para a letra D. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, somente judicial, dos direitos individuais. Não é somente judicial, é também administrativo. Então a letra D está errada. Vamos para a letra E. A Defensoria Pública é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos somente individuais. Então aqui está o erro. Então nessa questão de número 3, meus amigos, o gabarito só pode ser a letra A, ou melhor, desculpa, a letra B, que é essa que eu vou marcar aqui para vocês, pois está trazendo exatamente do que trata a nossa Defensoria Pública, que é essa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Letra B, portanto, e essa questão aqui é a cara da FGV, muito importante nós estarmos verificando aonde está a nossa Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ela não faz parte do Poder Judiciário, mas ela está dentro das funções essenciais à Justiça. Beleza? Vejam como é importante nós juntos corrigirmos as questões do nosso simulado e podermos decifrar o que pensa a FGV. Tenho certeza que ao final desse vídeo, ao final dessa aula, você vai estar entendendo muito melhor a FGV e vai conseguir ter muito sucesso na prova de domingo. Então, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 4 na tela. Fala assim, ó. Nos termos da Lei Complementar 80/94, marque a alternativa correta. Letra A. Vou botar para cima para meu cabeção não ficar na frente aqui, ó. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público Geral do Estado. Defensoria Pública da União tem como chefe o Defensor Público Geral do Estado? Já parei de ler. Aqui a hierarquia que nós tanto falamos no decorrer do nosso curso já derrubou a tese dessa letra A. Então a letra A eu nem perco mais tempo, está errada, não pode ser a resposta certa. Vamos ver a letra B. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público Geral Federal. Até aqui tá legal. Nomeado pelo Presidente da República, dentre os membros estáveis da carreira e maiores de 30 anos. Já parei de ler, porque a idade mínima para o chefe da Defensoria Pública da União é 35 anos. Então, essa letra B já está errada, eu já parei de ler. Vamos para a letra C.
A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice, formado pelo voto direto, secreto, individual e obrigatório de seus membros. Esse voto não é individual, ele é plurinominal. Então essa letra C está errada, já identifiquei o erro. Quando eu estou na hora da prova, meus amigos, a gente identifica o erro e já vai para a próxima alternativa e não marca essa alternativa errada. Então a letra C, já verificamos o erro, vamos para a letra D. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova aprovação do Senado Federal. Vejam que a gente foi lendo a letra D e não teve nenhum sobressalto, não teve nada que chamou a atenção. Então, provavelmente a letra D é a resposta certa. Mas a gente não marca correndo. Vamos dar uma olhada na letra E antes de bater o martelo no gabarito. Então, a letra E fala assim, ó. A Defensoria Pública da União tem por chefe o Defensor Público-Geral Federal, nomeado pelo Presidente da República, dentre membros estáveis da carreira e maiores de 35 anos, escolhidos em lista tríplice, formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e obrigatório de seus membros, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, vedada uma recondução. Não é vedada a recondução, é permitida uma recondução. Então, nessa questão de número 4, a única correta só pode ser a letra D, de demais de certa. Vencida a questão de número 4, vamos para a questão de número 5, que fala assim, analisa as assertivas. Opa, quando ele pede para analisar as assertivas, eu sempre vou lá verificar o que vai me pedir. Tratam-se de funções do Defensor Público-Geral da União, as mencionadas em... Ah, tá! Agora eu sei que ele vai lembrar. Ou melhor, eu sei o que eu preciso lembrar para acertar as questões. Lembrem das nossas aulas, o que acontece? Certamente, uma questão da FGV vai tentar confundir vocês com as competências dos nossos órgãos de administração superior ou do nosso chefe, que é o Defensor Público Geral, seja da União, seja do Estado, as competências e o raciocínio sempre é o mesmo. O nosso chefe, o nosso síndico representa a nossa defensoria, ou então eles vão colocar as competências do nosso Conselho Superior, que é o nosso órgão colegiado, que julga os recursos, que opina, que traz conselhos, que julga a revisão, ou eles vão trazer uma competência do nosso corregedor, que é quem realiza as correções e quem verifica o estágio probatório, quem acompanha o estágio probatório dos membros da nossa Defensoria Pública. Então, certamente você vai enfrentar uma questão misturando as competências desses 3 órgãos de administração superior. E aqui no nosso simulado, certamente, eu elaborei questões para tentar fazer você se confundir, mas com o raciocínio eu tenho certeza que é impossível você errar uma questão como essa, tendo em vista esse raciocínio que eu passei para vocês no decorrer do nosso curso. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Primeira alternativa, dirigir a Defensoria Pública da União, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação. É o nosso chefe, está pedindo a competência do Defensor Público Geral? Então fechou todas. Essa aqui tem que estar presente dentro das alternativas corretas. Vamos ver a assertiva de número 2. Representar a Defensoria Pública da União judicial e extrajudicialmente. Mais uma competência que certamente é competência do nosso chefe, do nosso síndico, do Defensor Público Geral. Próxima, elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Opa, aqui não é competência do defensor, porque se alguém vai elaborar a lista tríplice, tem que ser alguém que seja um órgão colegiado para fazer uma votação. E o único órgão colegiado dentro dos órgãos de administração superior será o Conselho Superior. Então essa aqui é uma competência do Conselho Superior, não posso marcar a 3 como competência do Defensor Público Geral. Próximo, aprovar a lista de antiguidade dos membros da Defensoria. Já parei de ler. Aprovar precisa de deliberação, precisa de debate, precisa de conselho. Então, de novo, é uma competência do conselho. A minha resposta não pode ter assertiva 4. E a 5, decidir sobre pedido de revisão. Já parei de ler, revisão é a mesma coisa que recurso. Portanto, é uma competência de órgão colegiado, é uma competência do Conselho Superior e não pode estar presente essa resposta na minha questão, que está pedindo para eu marcar somente o
que é a função do nosso defensor público geral. Então, é somente do nosso defensor público geral as competências mencionadas nas assertivas 1 e 2. Show de bola, né? Olha só, com certeza uma questão sobre isso vai aparecer para vocês. Por isso que eu elaborei algumas questões com relação a essa confusão de competências aqui no nosso simulado. Então vamos para a nossa próxima questão, questão de número 6. Olha só, de novo, analise as assertivas. O que ele vai pedir? Agora ele quer que eu marque uma assertiva ou várias assertivas que traga as competências do nosso corregedor geral. No caso aqui é da União, mas não importa. Tanto da União quanto do Estado, o importante é você desenvolver o seu raciocínio para acertar essas questões, pois o raciocínio é o mesmo para os dois. Então, olha só. Primeira assertiva, realizar as correções e inspeções funcionais. Ah, essa assertiva aqui, com certeza, é uma competência do nosso corregedor. Correções, inspeções e ainda trazer o verbo realizar. Então, a minha resposta tem que ter o item 1. Item 2. Convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União? Não, convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública da União não. Porque para convocar o Conselho Superior tem que ser alguém de hierarquia superior. Então, quem pode convocar é só o Defensor Público Geral. Então, minha resposta não pode ter esta 2. Vamos ver a 3. Propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública da União e seus servidores? Essa aqui é uma competência do nosso corregedor. Ele pode propor, não vai ser ele que vai julgar, tomar a decisão final, aplicar as penalidades, mas ele pode propor e pode ser o relator nesses processos. Então essa é uma competência do nosso corregedor, porque o termo vem de correição, corregedor, estar atuando de forma correta, obedecendo os procedimentos. Então na minha resposta tem que ter o item 3. Vamos ver o item 4. Aplicar a pena de remoção compulsória aprovada pelo voto de 2/3 do Conselho Superior. Não, já parei de ler. A aplicação de pena é do nosso chefe. Então, a aplicação de pena de advertência, suspensão de até 90 dias e remoção compulsória será competência do Defensor Público Geral. Agora, se for demissão ou cassação de aposentadoria, será do Presidente da República, no caso da Defensoria Pública da União, ou do Governador do Estado, no caso da Defensoria Pública do Estado. Então, a minha resposta não pode ter o item 4. Por enquanto, só o item 1 e o item 3 trouxe competências do nosso corregedor. E o item 5? Acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública da União, com certeza essa é uma competência do nosso corregedor, inclusive acompanhar o estágio probatório, eu destaquei muito nas aulas pela questão de ter que decorar mesmo, tendo em vista que aqui não tem muitas palavras-chave, aqui não tem nenhum tipo de raciocínio. Tem que decorar essa aqui para acertar e a FGV sempre coloca essa. Então, dentro das nossas alternativas, temos que marcar a que fala 1, 3 e 5, é isso? Letra D, a nossa resposta certa? Ali, ó, vamos marcar a letra D aqui no nosso computador, para você em casa identificar a resposta certa, que traz como competência do nosso corregedor os itens 1, 3 e 5. Próxima questãozinha. Questão de número 7, questão de número 7. De novo, analise as assertivas. O que vamos pedir agora? Tratam-se de competência ou tratam-se de funções do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Agora, nós temos que raciocinar que precisamos procurar as competências de um órgão colegiado. Então, lá vou eu voltar para as competências. Primeira competência, organizar os concursos para provimento dos cargos da carreira de defensor público e editar os respectivos regulamentos. Essa, com certeza, é uma competência do Conselho. Se for abrir o concurso, é competência do Defensor Público Geral, nosso chefe. Mas organizar o concurso, precisamos de uma equipe, precisamos de um órgão colegiado, portanto, precisamos do Conselho. Então, a minha resposta precisa ter o item 1. Vamos ver o item 2. Proferir decisões nas sindicâncias e processos administrativos, já parei de ler. Essa é uma competência do chefe, do Defensor Público Geral. Até porque, se a pessoa foi condenada, se ela sofreu alguma penalidade, daí ela pode entrar com recurso. O recurso vai para o Conselho, mas proferir decisão será do nosso chefe. Então, como eu estou procurando competência do Conselho, eu não posso marcar o item 2 como certo. Vamos ver o item 3. Recomendar correções extraordinárias? Recomendar, está dando uma opinião, está dando um conselho? Sim, opinião, conselho, recomendar. Competência do Conselho. Não tem como errar isso aqui, tem que ter o 3 na nossa competência. Vamos ver o inciso 4. Estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública da União. Essa é uma competência do chefe, não pode estar na minha resposta. E 5.
Autorizar afastamento dos membros da Defensoria Pública da União. Essa é a competência do chefe também, não pode estar na nossa resposta. Então, dentro da nossa questão de número 7, como competência do nosso Conselho Superior, que é o nosso órgão colegiado, só podemos marcar as competências de número 1 e 3. E agora sim, vencemos, olha só, 3 questões falando dessas competências e vocês vão me agradecer do fundo do coração, porque sabe o que vai acontecer? No domingo, dia 9, você estará fazendo uma questão da FGV sobre isso e vai passear pela questão. E logo após a prova, provavelmente segunda ou terça, vão liberar o nosso gabarito oficial e eu estarei aqui no canal do YouTube do Concurseiro corrigindo a prova ao vivo com vocês novamente e vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos lembrar dessas questões, pois vai cair igualzinho essas questões. Joia? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 8. Nos termos da Lei Complementar 80/94, é incorreto afirmar que... Agora, prestem atenção. A FGV está perguntando para você qual é a resposta errada. Então, fiquem atentos. Lá na hora da prova, sabe o que eu faço? Eu costumo circular a palavra incorreto para lembrar, quando eu estou analisando as alternativas, que estou procurando agora um erro. Então, se eu ler a alternativa e ela estiver de acordo com o que eu estudei, eu não posso marcar, porque agora a certa será a errada. Então, vamos ver a letra A. O Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público Geral, que, além do seu voto de membro, tem o voto de qualidade, exceto em matéria de remoção e promoção. Tá certo. O nosso Defensor Público Geral será o nosso chefe, vai ser o presidente do conselho, ele tem o seu voto de membro e o voto de qualidade. Se hipoteticamente estivermos em um empate, vai prevalecer a tese do nosso defensor público geral, que será o presidente. Agora, por que exceto em matéria de remoção e promoção? Porque em matéria de remoção e promoção, nas votações do conselho, se elas empatarem, nós teremos como vencedora a tese que melhor aproveita ao nosso defensor público. Então, se foi o defensor público, por exemplo, que pediu uma remoção e no conselho ocorreu um empate na votação, então essa remoção será deferida. Se foi alguma situação de promoção e na votação do Conselho Superior ocorreu um empate, essa promoção será deferida. Então, por isso que tem essa parte final, exceto em matéria de remoção e promoção. Estando certa a letra A, eu não posso marcar, porque estamos procurando uma alternativa errada. Então, letra A eu não marco. Vamos ver a letra B. Os membros do Conselho Superior são eleitos para mandato de 2 anos mediante voto nominal, direto e secreto. Tá certa essa letra B, não vi nada de errado. Vamos ver a letra C. São elegíveis os defensores públicos que não estejam afastados da carreira para mandato de 2 anos permitida uma reeleição. Tá certo também, são elegíveis, não vi nada de errado. Letra D. As deliberações do Conselho Superior são tomadas por maioria de votos? Sim, são tomadas por maioria de votos, não tem nada de errado. Letra E. O ouvidor geral não será considerado membro do Conselho Superior? Opa! O ouvidor geral será considerado membro do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Então essa letra E aqui está me identificando um erro e, portanto, como ele pede para marcar a errada, certamente será a letra E a nossa resposta. Então, estou marcando aqui o nosso gabarito, letra E, para marcarmos mais essa questão e acertarmos outra questão da nossa prova. Vamos dar uma olhada que essa aqui foi a questão de número 8. Vamos para a questão de número 9. Marque uma situação que não informa corretamente um dever de um defensor público. Bom, nós vimos na nossa legislação institucional que o defensor público tem uma série de deveres. Por exemplo, residir na localidade em que desempenha suas funções, enfim, vários deveres. E aqui ele quer que marque algo que não é um dever. Então é isso que eu vou procurar. Letra A. Residir na localidade onde exerce suas funções. Esse é um dos deveres. Vamos ver a letra B. Desempenhar com zelo e presteza o serviço a seu cargo. Esse também é um dos deveres. Vamos ver a letra C. Deixa eu tirar a minha versão da frente. Letra C. Representar ao defensor público geral sobre as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Esse também é um dever. Letra D. Prestar informações aos órgãos da administração superior da Defensoria Pública quando solicitados. Esse também é um dever. E por fim, letra E, atender ao expediente forense e participar de todos os atos judiciais. Opa, aqui tem erro. Atender ao expediente forense, sim, mas não é obrigatório ao defensor participar de todos os atos judiciais. A nossa legislação fala que é um dos deveres atender ao expediente forense
e participar dos atos judiciais quando for obrigatória a sua presença. Então, o defensor só vai ser obrigado quando a lei obrigar a sua presença. Então, essa letra E certamente é a resposta errada, e como nós marcamos lá que estamos buscando a alternativa errada, o nosso gabarito vai marcar a letra E. Beleza? Próxima questãozinha. Deixa eu tomar um golinho d'água. Olha que legal. Questão a cara da FGV, trazendo uma situação prática com o nome de pessoas envolvidas na situação. Então a questão de número 10 fala assim, ó. Tício foi nomeado defensor público do Estado e ficou muito feliz. Estudou muito para isso, mas ao mesmo tempo ele possui muitas outras atividades particulares. Preocupado, procurou Plínio, advogado especialista em legislação institucional, e perguntou quais seriam as atividades vedadas a ele após a sua posse. Em seu parecer, Plínio informou que existem várias vedações ao defensor, mas não seria vedado. Então agora ele está querendo de novo marcar qual alternativa que não traz uma vedação. Dentro da nossa lei complementar 80/94 e da nossa lei específica da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos ali várias situações em que é vedada a atuação do nosso defensor público. Só que aqui ele quer que eu marque o que não é vedado. Então vamos analisar as alternativas para poder acertar essa questão. Letra A, exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Isso é vedado. O defensor público só pode estar advogando na sua função de defensor público. Ele não pode, digamos, advogar para fora, fazer aquela função de advocacia privada. Ele ganha um subsídio para estar sendo advogado dos necessitados. Então, como aqui é uma vedação, eu não posso marcar, pois eu estou procurando a alternativa que traga qual não é uma vedação. Vamos ver a letra B. Requerer, advogar e praticar em juízo ou fora dele atos que de qualquer forma colidam com as funções inerentes ao seu cargo ou com os preceitos éticos da sua profissão. Essa é uma das vedações. Ele não pode advogar de alguma forma e prejudicar a sua profissão. Então aqui eu não marco, pois lembrem, estou procurando algo que não é vedado. Letra C. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais em razão de suas atribuições. Como eu acabei de dizer, o nosso defensor, ele somente recebe o seu subsídio. Então aqui está uma vedação. E como nós estamos procurando algo que não é vedado, a letra C eu não posso marcar. Letra D, deixa eu botar um pouquinho para cima aqui. Letra D, exercer o comércio ou participar da sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Essa também é uma vedação, está perfeita, está de acordo com a lei. Eu estou procurando algo que não é vedado, então eu não marco a letra D. Bom, só pode ser a letra E. Exercer atividade político-partidária. Isso não é vedado, professor? A vedação prevista na nossa legislação é ser vedado ao defensor público exercer atividade político-partidária quando estiver atuando na Justiça Eleitoral. Se ele estiver em uma função específica para a Justiça Eleitoral, daí ele não pode exercer atividade político-partidária, mas nas demais situações ele pode. Então a letra E certamente será uma resposta correta, porque aqui está uma das situações que não é vedado ao defensor. Ele pode exercer atividade político-partidária, salvo se estiver exercendo funções na Justiça Eleitoral, que não é o caso mencionado na questão, e, portanto, o gabarito será a letra E. Próxima questãozinha, questão de número 11. Ao membro da Defensoria Pública da União é defeso exercer suas funções em processo administrativo. O que é isso? Defeso, professor? Defeso é a mesma coisa que proibido. Significa que o membro da Defensoria Pública não pode exercer suas funções em processos ou procedimentos em determinadas situações. Então vamos procurar qual é essa situação que o nosso defensor público não pode exercer as suas funções em algum processo. Letra A. Em que houver dado à parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da demanda. Eu acho que essa aqui já é a resposta certa. Porque se o membro da Defensoria Pública ele deu um parecer para a parte contrária no processo, imagina, eu estou representando uma parte. Só que antes de eu representar uma parte, eu dei um parecer para outra parte no processo. Então a outra parte no processo já sabe como o advogado pensa. Então essa é uma situação em que o nosso defensor fica vedado, fica defeso, fica proibido de atuar no processo. Eu já vou marcar a letra A,
porque eu acho que a letra A é a resposta certa. Mas eu não vou marcar correndo, eu vou ver as demais alternativas, certo? Então vamos ver a letra B, em que tenha conhecido o processo pelos meios de comunicação. Não, isso aqui não é uma vedação. Imagina que eu sou um defensor público e descobri em algum jornal local que um menor está em situação de vulnerabilidade ou coisa parecida, que eu tenho um hipossuficiente precisando de uma representação judicial administrativa, então essa letra B aqui eu não posso marcar. Vamos ver a letra C, em que haja atuado como defensor em outra fase. Não, nada a ver. Imagina que eu sou um defensor público de classe final e atuo em Porto Alegre, por exemplo. Daí eu sou promovido para a classe especial e passo a atuar no Tribunal de Justiça. De repente, aquele processo que eu atuei no primeiro grau chega ao Tribunal de Justiça em grau de recurso. E eu posso estar atuando nele tranquilamente, sem qualquer vedação. Então, essa letra B eu não posso marcar. Desculpa, essa letra C não posso marcar. Vamos ver a letra D, em que for interessada a administração pública em geral. Eu posso atuar, inclusive a Defensoria pode processar município, pode processar Estado, pode processar União, então essa letra D está demente, não posso marcar. E letra E, no qual haja postulado inconstitucionalidade de lei no caso concreto. Bom, a Defensoria Pública pode estar peticionando a não aplicação de alguma legislação pela inconstitucionalidade, no caso concreto, então aqui estamos diante do nosso controle difuso de constitucionalidade, portanto não tem nenhuma vedação. Então a resposta dessa questão de número 11, marcamos corretamente a letra A. Esta é a única situação em que é proibido o nosso defensor atuar, quando houver dado a parte contrária parecer verbal ou escrito sobre o objeto da demanda. Fiquem atentos que a vedação é dar parecer à parte contrária verbal ou escrito. Há uma boa chance da nossa Fundação Getúlio Vargas colocar exatamente essa situação na sua prova e tentar limitar, colocando somente parecer escrito. Mas não, tanto parecer verbal quanto escrito. Então fiquem atentos com todas as pegadinhas da FGV para que você passeie por essas questões. Eu quero que chegue no dia da prova e você lembre dos meus gritos nessa aula para acertar todas essas alternativas, beleza? Próxima questãozinha. Questão de número 12. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado. O que são prerrogativas? Prerrogativas são vantagens. Eu, como defensor público, tenho algumas vantagens, até para eu poder exercer minhas funções de forma mais tranquila. Então, primeira das vantagens, não ser preso jamais, tendo em vista o Estado Democrático de Direito. Que? Não ser preso jamais? Quer dizer que um defensor público não pode ser preso nem em flagrante delito? Bobagem. Essa não é uma das prerrogativas, eu não posso marcar a letra A. Vamos ver a letra B. Usar vestes talares e as insígnias privativas das funções essenciais da Justiça. Bobagem. A prerrogativa do membro da Defensoria Pública seria usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública. Então essa letra B aqui tá bizonha. Vamos ver a letra C. Comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, salvo quando esses se acharem presos, detidos ou incomunicáveis. Bobagem. A nossa prerrogativa de defensor público é comunicar-se pessoal e reservadamente com os nossos assistidos, inclusive quando estiverem presos, detidos, ainda que incomunicáveis. Então essa letra D aqui tá, essa letra C tá errada. Letra D. Examinar em qualquer repartição autos de flagrante, inquérito e processos. Essa letra D aqui tá razoável. Examinar em qualquer repartição autos de flagrante, inquérito e processo. Vou marcar a letra D. Eu acho que essa vai ser a nossa resposta certa. Mas nós não marcamos correndo. Vamos dar uma analisada nas alternativas. Letra E. Ter o mesmo tratamento reservado aos deputados e demais titulares de cargos das funções essenciais da Justiça. Isso aqui está muito estranho. Porque está falando deputados e demais titulares de cargo da função essencial da Justiça. Deputado nem é a função essencial da Justiça. Deputado é do Poder Legislativo. Então essa letra E está errada. Na questão de número 12, está correto anotado do nosso gabarito de letra D de demais de certa. Beleza? Então a questão 12, letra D é a resposta. Vamos para a questão de número 13? Eu estou fazendo aqui as questões com vocês e já estou ficando ansioso para fazer a correção de prova aqui no nosso canal do YouTube. Então já convido vocês a assistirem a nossa correção das questões,
certo? E vou estar tentando chamar outros professores para participar da correção para que a gente possa ter uma correção completa da sua prova. Se, hipoteticamente, nós não tivermos outros professores, com a mais absoluta certeza estarei aqui no dia da liberação da sua prova, às 19 horas no nosso canal do YouTube, corrigindo as questões de legislação institucional e as legislações de direito constitucional, beleza? Então, estou vendo já as questões da sua prova e serão exatamente como essas que estamos juntos nesse nosso encontro corrigindo. Próxima questão, então, questão de número 13. São aplicáveis aos defensores públicos do Estado as seguintes sanções disciplinares. Interessante essa. Então, primeira, advertência é uma das sanções disciplinares? Sim, a advertência será aplicada de forma reservada e escrita. Essa é uma das sanções disciplinares. Suspensão por até 90 dias é uma das sanções? Sim, também é uma das sanções. Suspensão sem salário, ele para de receber o seu subsídio. Sim, aplicamos essa pena. Remoção compulsória. Sim, remoção compulsória também. É quando, hipoteticamente, ocorre uma situação que o nosso defensor público torna totalmente incompatível o desempenho de suas funções naquela localidade. Bom, então essa também é uma pena. Demissão é uma pena? Sim, demissão também é uma pena. E cassação de aposentadoria? Cassação de aposentadoria também. Poxa, então todas são umas penas? Será que vai ter alternativa com todas estão corretas? E temos. Tá aqui, ó. Letra E, todas estão corretas. Essas são penalidades aplicadas aos nossos defensores públicos, tanto da União quanto do Estado do Rio Grande do Sul. Então, letra E é o gabarito da nossa questão de número 13. Vamos para a questão de número 14. Com relação às penas aplicáveis aos defensores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrerá prescrição em 2 anos quando? Letra A. A falta for sujeita às penas de advertência, suspensão de até 30 dias e remoção compulsória? Advertência, suspensão de até 30 dias e remoção compulsória? Não. Essa aqui está errada. A prescrição das nossas penalidades será quando for sujeita às penas de advertência, suspensão de até 90 dias e remoção compulsória. Então, de 30 não. Então, essa letra A aqui está errada e a questão anterior até me deu essa dica, né? Até fez eu lembrar que a suspensão, o prazo máximo da suspensão do nosso defensor é 90 dias. Então, essa letra A aqui eu não posso marcar. Vamos ver a letra B? A falta for sujeita às penas de advertência, suspensão, remoção compulsória e demissão. Não, demissão, a nossa prescrição será maior. Então, a letra B eu não vou marcar. Letra C. A falta for sujeita às penas de suspensão, remoção compulsória e cassação de aposentadoria. Não, cassação de aposentadoria é maior também. Deixa eu botar para cima para o meu cabeção não te atrapalhar. Letra D. A falta for sujeita às penas de advertência, suspensão e remoção compulsória. Bom, advertência, suspensão e remoção compulsória. Essa aqui tá boa. Nem entrou no mérito do prazo da suspensão. Tá certo. Vamos ver o que fala a letra E. A falta for sujeita às penas de advertência, suspensão e remoção voluntária? Não, remoção voluntária nem é pena. A pena é remoção compulsória. Então, essa questão aqui de número 14, o nosso gabarito só pode ser a letra D de demais, de certa. Mais uma questão que nós acertamos com uma certa tranquilidade e vai ser assim, se Deus quiser, em todas as questões da nossa prova do dia 9. Questão de número 15. Nos termos da Lei 13.536 de 2010, que cria a Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, analise as assertivas e depois marque a alternativa correta. Nesse caso aqui ele já me disse o que ele quer, então eu não preciso ler lá no final, né? Então já posso ir direto para as assertivas. Primeira assertiva, deixa eu botar um pouquinho para cima, para o meu cabeção não ficar na frente. O ouvidor geral será escolhido pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, dentre cidadãos de reputação ilibada, não integrantes das carreiras jurídicas do Estado e de governo, indicados em lista tríplice, formada pelo Conselho para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Aqui tem erro. O que a nossa Lei 3.536 de 2010 fala? Que sim, é o Conselho Superior que vai estar escolhendo o nosso ouvidor. Mas a lista tríplice é indicada pela sociedade civil. Não é o próprio conselho que vai elaborar a lista tríplice e depois, dentre os nomes da lista tríplice, indicar o nosso ouvidor. Não. A sociedade civil entrega a lista tríplice
E daí, dentro desses 3 nomes, o nosso Conselho Superior indica um dos nomes para ser o ouvidor. Então, essa primeira assertiva está errada. Vamos ver a 2. O ouvidor geral será nomeado pelo Defensor Público Geral do Estado. Perfeito, tá? Certinha essa aqui, é nomeado pelo nosso chefe. Próxima assertiva. O cargo de ouvidor geral será exercido em regime de dedicação exclusiva e será remunerado por subsídio correspondente ao de Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul na classe inicial. Tá perfeito, está de acordo com a nossa Lei 3.536. Então, deixa eu achar a nossa questão, vai ter como gabarito a que fala 2 e 3. Tá aqui, ó. Letra B será o gabarito dessa nossa questão de número 15. Acertamos mais uma questão da nossa prova. Próxima questãozinha. Marque a alternativa que traga classificações da Constituição Federal de 88. Opa! Partimos agora para questões de direito constitucional. Então nós temos aí a nossa dica de pedra fundamental para lembrarmos a nossa classificação da Constituição Federal de 88 e vamos procurar então dentro das alternativas. Deixa eu ver. Letra A. Outorgada e dogmática. Pedra fundamental não tem o. Então a nossa classificação não pode ser outorgada. Ela é promulgada. A letra A está errada. Aqui, meus amigos, não trouxe nenhuma das alternativas todas as classificações. Mas eu estou vendo já, meus olhinhos estão lendo as demais alternativas. Ela está trazendo 2 classificações em cada uma das alternativas. Eu preciso encontrar uma das alternativas que feche com classificações da nossa Constituição de 88. Então, dogmática, a Constituição de 88 é, mas ela não é outorgada, ela é promulgada. Então, a letra A eu não marco. Letra B, escrita e flexível. Pedra fundamental. Ela tem o E no pedra, é escrita, mas ela não é flexível. A nossa Constituição ela é rígida. Então eu não posso marcar a letra B porque está falando em flexível. Não rolou. Então vamos para a letra C. Dogmática e rígida. Pedra tem o D de dogmática e R do pedra rígida. Essa letra C pode ser porque são classificações da nossa Constituição de 88. Mas eu não marco correndo, certo? Eu vou ver as demais alternativas. Letra D, promulgada e imutável. Pedra fundamental não tem I, então não é imutável. Imutável seria uma Constituição que a gente nunca pode reformar. Mas a gente sabe que com frequência nós temos emendas à Constituição, nós estamos já na emenda 125, 126, então a letra D não posso marcar. E a letra E fala em escrita e social. Pedra fundamental não tem S, então não pode ser social, ela é somente escrita. Escrita é uma das classificações da nossa Constituição, mas social não. Então na questão 16 só posso marcar como gabarito correto a letra C. Beleza? Acertamos mais uma. Vamos ver a próxima questãozinha, questão de número 17. Marque a alternativa que traga corretamente um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Letra A, a cidadania? Se liga, pessoal, olha só. Cidadania tem na nossa Constituição, mas cidadania é um fundamento, não é um princípio que rege as relações internacionais. E esse tipo de questão é exatamente como a FGV gosta, tentando fazer com que o candidato leia as alternativas e acredite que tudo que ele leu está na Constituição. Só que a gente não pode ler os artigos iniciais da Constituição como se tudo fosse a mesma coisa, porque eu tenho no artigo 1º os fundamentos, eu tenho no artigo 3º os objetivos e tenho no artigo 4º os princípios que regem as relações internacionais. E quando eles perguntam qualquer um desses 3, dentro das alternativas erradas eles tentam misturar. Então fiquem atentos, eu preciso marcar a alternativa que traga um princípio que rege as relações internacionais e a cidadania é um fundamento, não posso marcar. Letra B, dignidade da pessoa humana, também é fundamento, não posso marcar. Letra C, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Opa, essa letra C aqui tá boa. Essa aqui é um dos princípios que rege as relações internacionais. Vamos ver a letra D. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Diva, sócio, plu. O diva, o vá, é dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Diva, sócio, plu é a dica que eu criei para nós lembrarmos dos nossos fundamentos. Então a letra D é um fundamento, não é um princípio que rege as relações internacionais, então eu não marco. E por último,
Pluralismo político, diva soci plu. Então, pluralismo político é um dos nossos fundamentos, mas não é um dos princípios que regem as relações internacionais. Então, a resposta dessa nossa questão 17 está corretamente marcada aí na nossa tela, será repúdio ao terrorismo e ao racismo, está presente lá no nosso artigo 4º da Constituição. Acertamos mais uma. Próxima questãozinha. Opa, questãozinha a cara da FGV. A FGV gosta de contar historinhas para verificar se você sabe o conteúdo da nossa Constituição. Então, olha só. João Mané, perigoso traficante de drogas e recentemente preso, procura um defensor público para defendê-lo em processo criminal. Em reunião preliminar, o defensor Aristóteles Benício informou que inicialmente entre seus direitos fundamentais está... então basicamente é uma questão que a FGV está colocando alguma dificuldade aí no nosso enunciado, mas basicamente é uma questão de artigo 5º da Constituição, né? Então, em outras palavras, se a questão fosse elaborada assim, ó, marca uma alternativa que está de acordo com o artigo 5º da Constituição. Seria isso que nós estaríamos procurando. Então lá vou eu ler a letra A. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, salvo o tráfico internacional de drogas? Não tem essa parte final aí. Essa letra A está errada. Letra B. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses de tráfico internacional de drogas. Não, de novo, não tem essa parte final aí, salvo o tráfico internacional de drogas. Viajou essa letra B. Vamos colocar para cima aí para o meu cabeção não ficar na frente. Letra C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à facção do preso ou à pessoa por ele indicada. A facção do preso? Nós vamos avisar lá para o Comando Vermelho, para o primeiro comando da capital, que prendemos um dos seus integrantes da quadrilha? Eu que não vou lá avisar. Tô fora. Essa letra C está errada. Letra D. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e de advogado. Essa aqui está certo. Está lá pelo nosso artigo 5º, incisos 59, 50, 58, não estou com todos os incisos decorados, mas está certo. Essa letra D aqui até já vou marcar. E agora eu vou ler a última alternativa para verificar o que temos de erro na letra E. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, pois isso seria uma exposição absurda da autoridade policial. Olha, bem que eu gostaria que o nosso artigo 5º fosse assim, mas ele não é. O nosso preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão e das pessoas que fizeram o seu interrogatório policial. Então essa letra E está errada e dentro dessa questão 18 só temos uma alternativa certa, que será a letra D de demais de certa. Então acertamos mais uma questão que é a cara da FGV contando historinhas, mas vejam que o conteúdo da questão não traz grandes dificuldades, é apenas um conteúdo para verificar se você domina o artigo 5º da nossa Constituição. Próxima questãozinha, questão de número 19. Outra questão de historinha, até vou tomar uma aguinha. Os nomes da FGV são bem criativos também. Então eu estou vendo aqui a criatividade dos nossos nomes, olha só. Josefina Statamáquia Pinto procurou o defensor público Aristécnico Clemêncio para dizer que na mesma semana ganhou um filho, Josefinho Statamáquia, e perdeu seu marido, Aparício Flores. E ela precisa registrar o nascimento, a morte e abrir a sucessão. Aristécnico, o nosso defensor público, respondeu corretamente que são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Letra A, somente o registro civil de nascimento? Qual foi a explicação que eu dei para vocês aqui na nossa aula? Muito simples. Eu, assim, entendi. Eu tô lendo, o pessoal da técnica tá fazendo assim, ó, sobe, sobe. Eu tô lendo e o pessoal não está verificando as alternativas em casa. Mas enfim, eu não li ainda as alternativas, deixa eu explicar para a galera o que certamente a FGV está perguntando aqui. Dentro das nossas aulas, eu explico que todas as vezes que nós chegamos nesse mundo e todas as vezes que nós partimos desse mundo, nós temos as certidões totalmente gratuitas para os reconhecidamente pobres na forma da lei. E essa questão é muito interessante porque isso, com certa frequência, chegam
os nossos clientes, que são os necessitados lá na defensoria, reclamando que determinado cartório quis cobrar essas certidões. E daí nós temos que elaborar um ofício, fazer procedimentos para que os cartórios não cobrem as nossas certidões de nascimento e as certidões de óbito. Então, todas as vezes que nós chegamos e todas as vezes que nós partimos desse mundo, essas certidões serão gratuitas, mas para os reconhecidamente pobres da forma da lei, que são justamente os necessitados, que são os clientes da nossa defensoria. Por isso que essa questão aqui é a cara de uma questão da sua prova de domingo. Por isso que eu tenho certeza que nós vamos acertar todas as questões de domingo, tanto da legislação institucional quanto do nosso direito constitucional, aqui com o nosso simulado, porque eu estou elaborando esse simulado de acordo com o que pensa a FGV. Mas eu preciso acertar essa questão. E como eu disse, o resumo da aula é: todas as vezes que nós chegarmos e todas as vezes que nós partimos, as certidões serão gratuitas. Então eu tenho que procurar alternativa que diga que a certidão de nascimento e a certidão de óbito são as gratuitas. A letra A eu não posso marcar porque está dizendo que somente o registro civil de nascimento é gratuito e, portanto, está errado. Letra B. Somente a certidão de óbito é gratuita? Não, essa aqui está errada também, porque é de nascimento e de óbito. Letra C. Somente a abertura da sucessão. Essa não será gratuita. A Constituição não garante essa gratuidade. Então, a letra C está errada. Letra D. Somente o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Essa tá boa de marcar. Vou marcar a letra D, pois certamente será o nosso gabarito, mas antes eu vou dar uma lida na letra E para ver se não tem nenhum erro na questão. E assim nós faremos a nossa correção da prova. No dia que sair a prova e a publicação do gabarito oficial, estarei aqui no nosso canal corrigindo as questões e eu sempre analiso todas as alternativas para verificar se não cabe alguma situação de recurso na sua prova. Então assim eu farei após a publicação da prova. Então eu já identifiquei que a letra D está certa, mas eu vou ver a letra E, vai que caiba algum recurso. Então, letra E. Somente o registro civil de nascimento e a abertura da sucessão. Não, a abertura da sucessão não é gratuita. Então, a letra D está errada. Nessa questão de número 19, o gabarito só pode ser a letra D de demais de certo. Próxima questãozinha. Outra questão prática. Olha que interessante. Seu Roberto Sindical deseja abrir um novo sindicato da categoria profissional e pergunta ao seu amigo Clécio, defensor público, se ele sabe das regras dessa operação. Estará respondendo corretamente ao Roberto se Clécio afirmar que: letra A. A lei deverá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato? Não. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, somente estaremos exigindo o registro para nós podermos verificar aquele princípio da unicidade contratual, em que nós temos como limite o território de um município para existir um nosso sindicato único para cada categoria profissional ou econômica. Categoria profissional dos trabalhadores, econômica é das empresas. Então, se hipoteticamente nós estivermos registrando um sindicato em que a lei não vai exigir nenhum tipo de autorização, a única coisa que precisamos fazer é registrá-lo para que seja investigado se é o único sindicato dentro daquele espaço territorial, que, como eu disse, o menor espaço territorial para cada sindicato será o território de um município. Princípio da unicidade sindical aqui presente na nossa Constituição. Então a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Ao sindicato, cabe somente a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria. Não, o sindicato tem os direitos e interesses coletivos individuais da categoria. Então essa letra B está errada. Letra C. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Perfeito. Isso está lá pelo artigo 8º da nossa Constituição, se eu não me engano, será o inciso 2. Então, eu não decorei ainda toda a Constituição, mas eu sei o que está escrito. Então, eu acho que a letra C será a resposta certa. Eu vou estar marcando aqui a nossa letra C. Vamos ver as demais alternativas para ver se não cabe algum recurso. Letra D. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Somente em questões judiciais? Não, é questões judiciais e administrativas. Então, essa letra D aqui limitou demais a atuação do sindicato e, portanto, está errada.
Letra D. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria somente em questões administrativas? Não, como acabei de dizer, questões judiciais e administrativas. Então essa letra E também está errada. Nessa questão de número 20, só posso marcar, portanto, como certa a letra C. Show de bola? Vamos para a nossa próxima questãozinha. Questão de número 21. Deixa eu botar na tela para você. Questão clássica da FGV. Até já vou tomar uma aguinha porque eu sei que é questão de historinhas que a gente precisa ficar bem atento. Analise a seguinte situação hipotética. Clementina nasceu no Catar, de pai brasileiro e mãe filipina. Estavam todos em férias e não a serviço do seu país. Posteriormente, viajaram direto para a Austrália, onde fixaram residência local com a embaixada brasileira. Clementina nunca conheceu o Brasil, mas aos 29 anos de idade, Clementina resolveu retornar ao Brasil e consultou um defensor público para se informar sobre seus direitos políticos. Acerca da orientação dada a ela, a correta orientação dada a ela foi a de que, letra A, Clementina poderá naturalizar-se brasileira e concorrer aos cargos eletivos que não exijam a situação de brasileiro nato? Não, só um pouquinho, olha só. Se a Clementina nasceu fora do Brasil, certo? E foi registrada em uma embaixada, imediatamente ela é considerada brasileira nata, não brasileira naturalizada. Agora, se ela nasceu fora do Brasil e não foi registrada em uma embaixada, ainda assim ela pode ser considerada brasileira nata, desde que retorne ao Brasil e, após a maioridade, requeira a sua nacionalidade brasileira. Que, pelo que eu estou vendo, foi o que aconteceu. Ela é filha de pai brasileiro, estava no Catar, lá em tese não tem embaixada, não fala aqui que tem embaixada. Depois viajaram para a Austrália, onde tem embaixada, mas não falou que ela foi registrada na embaixada. Então, o único jeito dela se tornar uma brasileira nata é ela retornar ao Brasil e estar optando pela nacionalidade brasileira. Daí será nata. A letra A eu não posso marcar porque está dizendo que ela será brasileira naturalizada e não será brasileira naturalizada. Isso vai estar no artigo 12, inciso 1, letra C da nossa Constituição Federal. Então, a letra A está falando em brasileira naturalizada, mas ela será uma brasileira nata. Vamos ver a letra B. Clementina terá somente direito à dupla cidadania, tendo em vista a existência de embaixada na Austrália e o seu registro no local. Não é dupla cidadania e não fala que ela foi registrada na Austrália. Cuidado com as afirmações da nossa Fundação Getúlio Vargas. Eles gostam de afirmar nas alternativas situações que não estão descritas no enunciado. E aqui é uma dessas situações, então cuidado, essa letra B eu não posso marcar. Letra C. Clementina será considerada brasileira nata, tendo em vista o seu registro em embaixada brasileira logo após o seu nascimento. Não fala que ela foi registrada na embaixada, só fala que na Austrália tem embaixada. Então a letra C eu não posso marcar. Letra D. Clementina, ao optar pela nacionalidade brasileira, será considerada brasileira nata e poderá concorrer a todos os cargos elegíveis, inclusive privativos de brasileiros natos, respeitadas as demais condições de elegibilidade, como por exemplo as idades mínimas. Perfeita a letra D, não vi nada de errado. Top, ela até chegou para o Brasil, quantos anos ela tinha? 29 anos de idade, tá? Mas ela não precisa concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente e senador, que exige 35. Ela pode concorrer aos demais cargos, a vereador, prefeito, deputado. Então essa letra D tá boa. Vou, antes de marcar o gabarito, verificar a letra E. Clementina, ao optar pela nacionalidade brasileira, será considerada brasileira naturalizada. Não, já parei de ler, ela é brasileira nata. Então, embora a FGV tenha tentado misturar um monte de informações aqui, nós, com tranquilidade, marcamos a letra D. Fiquem atentos, porque isso é a cara da FGV. Eu fico brincando que foi a FGV que fez essa questão, mas é uma questão elaborada por mim. No entanto, vejam a assertividade do perfil da FGV. E tenho certeza que uma questão como essa vai aparecer na sua prova. Então, muito cuidado. Questão de número 22. São condições de elegibilidade na forma da lei. A nacionalidade brasileira nata?
Não, pode ser brasileiro naturalizado, desde que eu não exerça os cargos privativos de brasileiro nato, como presidente e vice-presidente da República, ministro do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. Mas as demais eu posso exercer sendo brasileiro naturalizado. Então a letra A eu não posso marcar. Letra B. O pleno exercício dos direitos dos políticos? O pleno exercício dos direitos dos políticos? Os políticos que se ralem, não tem nada a ver comigo. Então seria correta uma condição de elegibilidade se estivesse escrito o pleno exercício dos direitos políticos. Mas não é isso que está escrito. Isso é a cara da FGV. Então o que está escrito é o pleno exercício dos direitos dos políticos. Então esse não é uma condição de elegibilidade, não vou marcar. Letra C. O comprometimento eleitoral? O que é isso? Na verdade, uma das condições de elegibilidade seria o alistamento eleitoral, mas comprometimento eleitoral não existe. Então essa letra C está errada. Letra D. O domicílio eleitoral na circunscrição? Essa sim, essa está certa. Mas eu vou ver a letra E. Federação partidária? Federação partidária, o que é isso? Federação partidária é um conteúdo que nós estudamos, sim, dentro do nosso direito eleitoral, dentro do nosso curso para o concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral, mas não é uma das condições de elegibilidade e certamente não é um conteúdo previsto no seu edital da Defensoria Pública. Então, nessa questão 22, meus amigos, só posso marcar a letra D de demais de certa. Beleza? Próxima questãozinha. Opa, questão de historinhas, então lá vou eu. Rufino Lorota, defensor público, foi consultado por pessoa necessitada na forma da lei que lhe questionou sobre as vedações do Estado. Sendo um defensor público estável com mais de 3 anos de experiência na área e ex-aluno do mestre doutor Ninja e amado professor Pedro Kuhn, respondeu que é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Tá. Já entendi essa questão 23. Essa questão 23 simplesmente está cobrando o conteúdo do artigo 19 da nossa Constituição. Foi contada uma historinha aqui, mas é pura lorota. Pura lorota. Por isso que o Rufino é Rufino Lorota. Então, não caiu na historinha. É conteúdo do artigo 19 da nossa Constituição. E ainda está trazendo as assertivas. Então, vamos ver se estão de acordo com o artigo 19 as assertivas. Primeira, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso está lá no artigo 19, se eu não me engano, é o inciso 1º. Inciso 2, recusar fé aos documentos. Isso também é vedado à União, aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal. Então a minha resposta tem que ter o 2. 3, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Também isso é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Então, eu só posso marcar que todas as assertivas estão corretas. Deixa eu só ver ali, fala, botar para cima. Rufino Lorota acertou em cheio ao responder corretamente as assertivas. E a resposta, letra E, será que todas as assertivas estão corretas. Então, o gabarito da nossa questão 23 só pode ser letra E. Próxima questãozinha, essa questão aí do Rufino Lorota até me deu sede. Questão 24. Marque uma alternativa que informe corretamente uma competência privativa da União. Letra A. Legislar sobre direito tributário? Aqui já sei. Estão querendo confundir o nosso esquema do capacete PM, que são as competências legislativas privativas da União, com o FUTEP, que são as competências concorrentes da União, Distrito Federal e Estados. Como nós temos legislar direito tributário, o tributário é o T do FUTEP. Então, tributário não é uma resposta que eu posso marcar. Letra A, eu não vou marcar. Deixa eu ver. Letra B, legislar sobre direito financeiro. O financeiro é o F do FUTEP. Não posso marcar. Letra C, legislar sobre direito penitenciário. O penitenciário é o P do FUTEP. Então, não posso marcar, é uma competência concorrente da União, do Distrito Federal e dos Estados. Letra D, legislar sobre direito aeronáutico. Opa, capacete PMA de aeronáutico. E FUTEP não tem A. Então, eu acho que vai ser a letra D a nossa resposta. Essas dicas que eu estou dando para vocês
de capacete PM, FUTEP, tudo nós tratamos nas nossas aulas e no nosso aulão pré-prova. Então você tem que dominar isso para acertar questões como essa que são a cara da nossa FGV. Deixa eu ver a letra E, legislar sobre direito econômico, econômico é o E do FUTEP. Então, a questão de número 24, eu só posso marcar a letra D de demais de certo e acertamos mais uma questão do nosso simulado. Questão de número 25. Nos termos da Constituição Federal de 1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observada em qualquer caso. Aqui estamos analisando aquelas situações de acumulação de cargo público previsto lá no artigo 37 da Constituição. Então, deixa eu lembrar de cabeça. As situações de acumulação é 2 cargos, um cargo técnico-científico, 2 cargos privativos da área da saúde e 2 cargos de professor. Eu acho que é mais ou menos isso. Como eu disse, eu não decorei ainda todos os artigos, mas quando eu leio as alternativas eu sei. Então vamos ver essas assertivas aqui. 2 cargos da área de educação? Não, isso aqui está errado, porque lá fala em 2 cargos privativos de professor. E cargo da área da educação é muito amplo. Essa uma aqui eu não posso marcar. E aqui vai uma dica, tá? Que eu dei nas nossas aulas, estou dando para você aqui uma dica imperdível. Se mudou alguma coisa e você identificou que mudou, significa que aquela assertiva está errada. Então, na Constituição fala 2 cargos de professor, não 2 cargos da área de educação. Então, a 1 está errada. Vamos ver a 2. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico? Essa aqui está certo. Professor, outro técnico ou científico. Essa aqui está certo. Na minha resposta tem que ter a 2. E a 3. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Não é profissionais da saúde, é profissionais da saúde. Então mudou uma palavrinha? Professor, mas é uma palavrinha boba. Azar, mudou a palavrinha, tá errado. Então dentro dessa nossa questão 25, somente a letra B que vai falar que somente a assertiva 2 está correta e esse será o gabarito. Então fiquem atentos porque a FGV trabalha exatamente assim. Virão questões bobinhas. Mas a gente não está nem aí para essas questões. O importante é nós marcarmos o X no lugar certo. Então, letra B será a nossa resposta certa. Que show essas questões, hein? Tenho muita fé que com esse simulado nós iremos gabaritar todas as questões de legislação institucional e também as nossas questões de direito constitucional do nosso concurso, seja de nível médio, seja de nível superior lá da Defensoria. Então, muito obrigado pela audiência e não esqueça de seguir o nosso canal, de curtir esse vídeo e divulgar em todos os seus canais de concurseiros essa nossa aula, essa nossa correção e o nosso simulado. Porque lembre-se, vocês não estarão alimentando a concorrência, vocês estarão sim participando de uma corrente do bem, numa corrente da nomeação, numa corrente da posse e em breve essas pessoas que você ajudou serão todos eles seus colegas de trabalho e vão poder estar te auxiliando em alguma possível remoção e em você conseguir de repente uma função comissionada e alguma progressão na carreira. Então é muito importante você seguir o nosso canal, curtir esse vídeo e divulgar o nosso trabalho aí por todos os seus grupos de concurseiro para mantermos essa corrente do bem viva, essa corrente da nomeação andando e viajando aí pelo Brasil afora. Beleza? Vamos corrigir a nossa última questão do simulado? Então eu vou colocar aqui, questão de número 26 na tela. O prefeito de Coronel Bicaco... trancou a minha língua. Tá diferente esses nomes aqui, Vamos lá. O prefeito de Coronel Bicaco, Augusto Muriçoca, procurou o defensor público da localidade para consultar sobre a sua remuneração. E, nos termos da Constituição Federal de 1988, o defensor João Merengue respondeu corretamente que, letra A, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, deverá ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Olha, isso está conforme a nossa Constituição. Tá certo. Será que isso é já a nossa resposta certa? Fiquei na dúvida. Eu estou pensando, viajando numa coisa aqui na minha cabeça. Vamos ver se eu pensei exatamente como é FGV. Vamos ver a letra B. Não vou marcar a letra A. Vamos ver a letra B primeiro. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Isso aqui também está certo. E agora, nós temos 2 alternativas certas nos termos da Constituição?
Não percam a esperança se for assim o seu sentimento na hora da prova. Leia as próximas alternativas que os deuses dos concurseiros vão te iluminar. Então, letra C. Opa, tá aparecendo o nosso gabarito aqui já. Já vou tirar para não atrapalhar a nossa correção. Tá, já afastei o nosso gabarito. Então, letra C. Investido no mandado de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela remuneração. Não, isso está errado. É facultado. Mas eu ainda estou na dúvida entre A e a B, que estão conforme a Constituição. Vamos ver a letra D. Investido no mandado de prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não, ele vai ter que se afastar obrigatoriamente para exercer a função de prefeito e, nesse caso, ele pode optar pela remuneração de prefeito ou pela remuneração do seu cargo público. Mas não é essa a resposta certa. Vamos dar uma olhada na letra E, o que fala. Não deve responder nada, pois a função institucional da Defensoria Pública é atender aos necessitados e a assessoria jurídica dos chefes do Poder Executivo cabe à Advocacia Pública. Eu acho que essa é a resposta certa. Porque o prefeito de Coronel Bicaco, Augusto Muriçoca, procurou um defensor público, João Merengue, com alguma dúvida com relação ao seu cargo. O que o João Merengue tem que dizer? Meu querido, eu sou defensor público, eu não sou o procurador do município. Essa sua dúvida é quem tem que tirar o procurador do município. E eu faço parte da função essencial de justiça defensoria, que na verdade sou o advogado dos necessitados. Então não posso te atender, você vai procurar para a advocacia pública, que é outra função essencial de justiça, que não confunde-se com a defensoria. Então essa questão aqui ficou bem interessante, porque nós temos sim a alternativa que estão conforme a Constituição. Contudo, todavia, entretanto, não é isso que a FGV queria. Ela queria saber se você sabe a função institucional da nossa Defensoria Pública de ser o advogado dos necessitados, que não confunde-se com a função do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que não confunde-se com a Advocacia Pública, que é o representante dos chefes do Executivo, e não confunde-se com a nossa advocacia privada. Tanto é que é vedado ao nosso defensor público exercer a advocacia fora das suas funções institucionais. Então, essa questão de número 26, que eu achei interessantíssima, o gabarito só pode ser a nossa letra E, e essa será a nossa resposta certa. Beleza? Pode tirar a prova aí. Então, encerrada a nossa correção das nossas questões, espero que você tenha curtido esse nosso vídeo, que vocês tenham curtido esse nosso trabalho e curtido esse nosso simulado, que você pode realizar ele de forma online no nosso site, ou você pode imprimi-lo de forma totalmente gratuita ali no campo dos materiais do nosso site do Concurseiro On, e dessa forma eu tenho certeza que vou estar auxiliando você a acertar muitas questões do seu concurso no dia 9, seja na prova de nível médio, seja na prova de nível superior, e já convido todos vocês, como eu já convidei, a seguir o nosso canal e também, meus amigos, a acompanhar a correção de prova, que será realizado logo após a publicação da nossa prova e também do gabarito oficial. E por que nós sempre corrigimos as questões da prova depois da publicação do gabarito oficial? Para que nós possamos juntos estar analisando possíveis hipóteses de recurso, e certamente vou ajudar você também nessa fase. Eu gosto muito de dizer que eu, professor Pedro Kuhn, aqui no Concurseiro On, não ajudo só vocês a serem nomeados, mas eu ajudo vocês até depois da prova, na elaboração de recursos, e posso ajudar vocês até mesmo na hora da posse, quando você está escolhendo de repente qual cidade estará tomando posse e assumindo seu cargo público. Espero que você tenha esse agradável problema, digamos assim, de escolher a cidade que você vai estar atuando, e eu vou fazer com muito gosto esse auxílio, vou estar contribuindo em qualquer momento da sua vida. Joia? Então, muito obrigado, me despeço aqui e nos vemos na futura correção da nossa prova da Defensoria. Beijo no coração e muito boa sorte no dia 9. Fiquem tranquilos, vocês deram o seu melhor e sou testemunha de vocês na busca pela aprovação. Tchau, pessoal!